por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que eu amo você. Graças a paz, irmãos, bom dia. Estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical e também no último domingo do mês de maio. Amanhã estaremos entrando no 6º mês do ano, que será o mês de junho. E desde já, apesar das lutas e dificuldades que temos atravessado devido a essa situação de pandemia, Deus tem nos sustentado e aqui estamos juntos louvando, glorificando e exaltando o seu santo maravilhoso nome. Bom dia, graças e paz, irmã Sandra Leal, Del, Aninha, Maíra, aí Belmonte, que Deus esteja abençoando essa família querida. E aqui estamos, queridos, acreditamos que estamos chegando ao fim de toda essa situação. Graças a paz, irmã Simone Carla, Laís Rocha, Samuel Rocha, eita, Diácono Nelson Filho, graças a paz, Lúcia de Santana, Luciana Ferraz, Vitória, Kimberly, bom dia a todos. Acreditamos que estamos chegando, queridos, ao fim dessa situação, dessa pandemia, e que com certeza brevemente estaremos com as nossas atividades ali no nosso templo. Ao mesmo tempo, suplicamos aos irmãos que continueis orando por todos os irmãos da igreja, pela cidade de Passira, os irmãos, no total geral, para que Deus venha continuar mantendo a saúde de cada um. Então pedimos isso, cada um dos queridos irmãos. Eu sou tua casa, tua amor. Hoje, a Escola Bíblica Dominical é a nossa última lição dentro desse contexto dessa revista. É claro que se durante a semana formos anunciados novamente por decretos, estaremos vendo alguma outra revista para estarmos estudando. Graças a paz, irmã Dora Amorim, graças a paz, irmão André Souza. A lição é justamente essa aqui, uns aos outros, e a lição de hoje será a última lição dessa revista, lição de número 17, que vem nos ensinando que devemos estar orando uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Então hoje vamos estar aprendendo sobre a oração para com os nossos irmãos. Ok, irmãos? Desde já pegue aí sua Bíblia. Se você tem uma revista dessa, pegue uma revista. Se não tiver, apenas esteja aqui nos acompanhando, para a glória de Deus. Graças a Deus, bom dia, irmão Luciano Bernardino. Maestro Luciano. Vamos estar nos organizando
para estarmos orando, pois estamos desde a madrugada de sexta-feira com o nosso relógio de oração, né? Rompendo a madrugada da sexta, depois a sexta para o sábado e o sábado para o domingo. Hoje de meia-noite estaremos assim encerrando esse relógio de oração. E desde já queremos agradecer a participação de todos os queridos irmãos em mais um relógio de oração por clamor por parceira. Graças a Deus, irmão José Orlando da Costa, irmã Ana Paula Salgado e André Salgado. Deus esteja abençoando aí fortemente a família do irmão José Orlando. Graças a Deus, irmão Júnior Laurentino. E devemos, queridos, se não aparecer nenhuma novidade ou algum novo decreto, aí estaremos vendo, né, como estará acontecendo essa semana. Se caso formos novamente retidos por novos decretos, estaremos vendo uma revista com um assunto bem atual para estarmos estudando. Mas desde já suplicamos, pedimos aos irmãos oração para que tudo isso venha realmente estar chegando o fim para a glória de Deus. Jesus te ama, Ele te ama. Enquanto isso, né, venhamos continuar orando, clamando, suplicando, buscando sempre a presença de Deus, como nos diz a palavra do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Dia após dia me guardou no deserto. Devemos estar orando pela cidade de Parceira, pelo estado de Pernambuco, pelo nosso Brasil, pelo mundo, pela nossa rua, pelos nossos irmãos em Cristo Jesus, pelos nossos vizinhos, nossos familiares, por todos aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão aí na linha de frente, trabalhando nas áreas de hospitais, como enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, pessoal da limpeza, pessoal da área de segurança, né, policiais, né, que Deus vai estar protegendo e ajudando a todos, o pessoal que trabalha aí nas farmácias. Deus vai estar ajudando e protegendo. Por nós sempre fará. Deus, tu és fiel a mim. Pedimos também que os queridos irmãos estejam aí compartilhando essa live para que mais vidas, pessoas venham estar sendo alcançadas para a glória de Deus. Deus é fiel para com o seu povo e para com a sua igreja, queridos. A ti a glória. Queremos estar buscando a partir desse momento, onde você estiver, leve o teu pensamento a Deus. Vamos estar orando, né, clamando a esse Deus nesse momento. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te clamamos neste momento. Estamos no último domingo de maio, dia 31 de maio de 2020, onde, meu Deus, mais uma vez te suplicamos, ó Senhor, pelo fim dessa enfermidade que tem assolado o Brasil, o mundo, estado de Pernambuco e muitos parceirenses, amigos nossos, familiares nossos, irmãos de nossas igrejas. Pai, te suplicamos através do santo e poderoso nome de Jesus, o Senhor venha dar paz, que o Senhor venha conceder saúde, que o Senhor venha estar curando todas essas pessoas. Venha estar tendo encontro com cada um deles
nos seus lares, no leito de dor, nos corredores dos hospitais, nas UTIs, nos hospitais de campanha. Ó Deus, tenha de compaixão. Que cada um deles venha estar sendo vencedores desta enfermidade. Que cada pernambucano, que cada parcirense, que cada brasileiro venha reconhecer que o Senhor é a nossa cura. Que coisas piores não estão acontecendo, porque Tu tens nos sustentado. Tu tens nos livrado de todo mal, como Jesus Cristo nos ensinou. Que o Senhor não deixasse-nos cair em tentação, mas livrássemos de todos os males. Ó Pai, assim cremos na proteção poderosa da Tua divina mão, no Teu sustento, no Teu amor para conosco. Reconhecemos nossas falhas, fraquezas e pecados. Reconhecemos nossas negligências. Reconhecemos, meu Deus, o quão dependentes somos de Ti. Não podemos de maneira nenhuma viver sem a Tua graça. Não podemos viver distante da Tua presença, meu Senhor. Não podemos viver, meu Deus, ó Senhor da glória, sem o Teu projeto para as nossas vidas. Deus, ajuda-nos para que cada vez mais venhamos estar aceitando o Teu plano. Está, meu Deus, vivendo no centro da Tua vontade. Pai, mais uma vez te suplico, perdão pelos nossos pecados, perdão por palavras que dizemos que não é do Teu agrado, perdão por muitas das vezes pecarmos por pensamentos e atitudes que desagradam o Teu coração. Ajuda-nos a buscarmos uma vida de santidade, uma vida, meu Deus, de serviços prestados ao Teu reino, como reconhecimento de que estamos aqui para uma missão e com uma missão de pregar o Teu Evangelho, ganhar vidas para Ti, e de ensinar essa Tua poderosa palavra, pois o Teu Filho Jesus Cristo nos disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da Tua boca, ó Pai. Ajuda-nos nesta manhã, nesta escola bíblica dominical. Abençoe cada um que está participando dessa live. Ó Senhor, cada irmão, cada irmã, juntamente com seus familiares e todos aqueles que estiverem enfermos, que recebam de Ti a cura, no nome bendito de Jesus. Amém e amém. Estou ensaiando pra As paz, irmã Elaine, Andressa, Davidson, Sara, bom dia. cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar que for fiel. O hino da vitória será meu troféu. O coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu, adorar o exaltado poderoso. Hoje, né, irmãos, estamos também encerrando o mês da família. Graças a Pai, Rosiane Nazário. Amém, minha irmã. É aonde hoje nós encerramos o mês da família, mês de maio, claro. E queremos desde já agradecer ao Ministério da Família, irmã Simone, juntamente com seu marido, Diácono Nelson Filho, São Benedito da Família, toda a equipe do Ministério da Família, irmão Luciano, irmão Rosildo,
irmã Luciane Freitas, irmão Josildo, irmã Luciane Melo, irmão João Carlos, irmã Cristina, não é isso? Deus está aí abençoando fortemente o Ministério da Família que tem nessa missão, irmã Ana Paula, irmão Zé Orlando, essa missão, né, de estar aconselhando, orando, promovendo eventos para os casais e as famílias da igreja. Atravessamos, nesse ano de 2020, o mês da família, o mês de maio. Claro que tínhamos projetos, que foi colocado no calendário da igreja, organizado pelo Ministério da Família, mas diante dessa pandemia não foi possível ter realizado os planos que foram organizados. Mas acreditamos que no nome de Jesus, próximo ano, estaremos aí para a glória de Deus, se assim for a vontade de Deus. Pois Jesus disse na sua oração: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E cremos como cristãos que vivemos a vontade de Deus. Me concedeu a chance de ser regenerado antes da cruz. Esteja, irmão, compartilhando essa live para que demais vidas venham estar sendo alcançadas para a glória de Deus. Do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do sol. Bom dia para todos! De um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos realizaram. Graças a Deus, bom dia, Rosa Barbosa, Lucas Medeiros. Essa semana, irmãos, justamente no dia 29 de maio, foi o aniversário dos pequenos grupos multiplicadores da nossa igreja. Completamos 3 anos, iniciamos no dia 29 de maio de 2017. Eu anunciei ontem nos grupos do WhatsApp da igreja, errado, viu? Eu disse que era domingo, mas não, está errado, foi equivocado. Foi dia 29, sexta-feira. E aqui na nossa live, eu quero fazer um agradecimento aos nossos líderes de pequenos grupos, irmão José Carlos, irmã Rosemary, do pequeno grupo Kemuel, que é o grupo dos jovens e adolescentes, irmã Helena e irmão Milton, do pequeno grupo Videira Verdadeira, ali no loteamento São Francisco, pequeno grupo Tribo de Judá, da irmã Nadeus, irmã Maria de Fátima, ali no Alto da Esperança. Graças a Paz, irmã Sandra Joel, o pequeno grupo Caleb, da Diaconisa, Gedalva e Alda. Tem apoio também da irmã Luciane Freitas e Nadeuma. Não é isso? Ali no Alto da Esperança. O pequeno grupo Abraão, da Diaconisa Cecília, e junto à sua filha, era com seu filho, nosso irmão Cidinho, mas por questão de trabalho, ela conta com o apoio de sua filha, a irmã Alexandra Alves, ali no Alto do Caturité. O pequeno grupo Débora, da nossa ministra de música, a irmã Laudicea Ribeiro, que conta com o apoio aí de Aparecida Laurentino,
da irmã Edilene Salgado, aqui no centro da cidade. O pequeno grupo Efraim, da diaconisa Lúcia Santana, juntamente com a sua nora, irmã Luciana Ferraz, e a secretária da nossa igreja, irmã Edjane Zídio, aqui no Alto Santa Inês 1, né? Gedalva é Alto Santa Inês 2 e Lúcia Santana Alto Santa Inês 1. O pequeno grupo Sara, do nosso querido irmão vice-coordenador Felipe Salgado, e o nosso ministro de evangelismo, irmão Júnior Laurentino, que conta aí com o apoio do irmão José Orlando e irmã Ana Paula, ali no alto da Boa Vista. Não é isso? Que Deus esteja aí abençoando cada um desses líderes de pequenos grupos, né? Que Deus esteja abençoando cada um desses pequenos grupos. É claro que sentimos falta de nossos encontros nas segundas-feiras, mas cremos no nome de Jesus que está mais próximo o nosso retorno das nossas atividades presenciais do que quando começou, e aí estaremos matando a saudade, não é isso? Principalmente desses 8 pequenos grupos, para a glória de Deus. Mediram meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, com a fraqueza em mim, e que seguro estou. Tem um anúncio aqui, né, importante, né, de junho, que Ana Gonçalves aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador. Glória a Deus. Ana Gonçalves mora aqui no Alto Santa Inês. Amém. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quanto a fraqueza em mim. Lá, irmão, para o estudo da nossa revista, né, aula de número 17, tem como tema Orai uns pelos outros. Essa semana também, irmãos, antes de entrar aqui na lição, conversamos com a nossa irmã Aparecida Laurentino, e ela agradecendo as orações dos irmãos pela sua família, né, que venceu aí o Covid-19, para a glória de Deus. Mesmo assim, continuemos orando por todos, né, os que já foram curados e aqueles que estão enfermos, para que Deus venha continuar também estendendo a sua bênção de cura na vida dessas pessoas. Orai uns pelos outros. O texto básico é 1 Pedro, capítulo 7, aliás, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 10. 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 7 ao capítulo 10. Viu? Esteja aí procurando na sua Bíblia. Vou dar um tempo para que você esteja aí encontrando. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 a 10. No que diz sobre Lá, irmãos, nos diz o seguinte: ora, o fim de todas as coisas está próximo.
Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutualmente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Está aí o texto básico da nossa missão, que tem como tema orai uns pelos outros. Queridos, uma das coisas básicas, né, na vida do cristão, existe a vida do cristão, ela é formada de alguns pilares básicos. E esses pilares básicos devem ser mantidos, praticados para o bem da nossa vida. E claro, quando deixamos de praticar um desses pilares, a coisa fica séria. Viu? Por exemplo, a leitura da Bíblia é um pilar da vida cristã, que deve ser observado, praticado constantemente. Não podemos, como cristão, deixar de ler a Bíblia. Não importa quantas vezes você leu, você deve sempre continuar lendo, porque a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. É a palavra de Deus. Há sempre algo novo para as nossas vidas. Então, um dos pilares da vida cristã é a leitura das Escrituras Sagradas. Um outro pilar da vida cristã, né, que vem como exercício para a nossa vida, é a fé. Devemos estar sempre exercitando a nossa fé. Não podemos deixar de orar, irmãos. Viu? É um pilar da vida cristã, a fé. O verdadeiro cristão, ele tem que ter fé. Mas que fé, segundo Tiago vai nos dizer, é a fé viva. Porque se não nos alimentarmos e não lutarmos e não vivenciarmos a fé viva, a nossa fé é morta. E aí devemos ter muito cuidado. Terceiro pilar da vida cristã, importante para a mortificação da nossa carne, jejum. O cristão, seguindo os exemplos bíblicos, claro, fazendo todas as observações de cuidado com a sua saúde, ele deve jejuar para alimentar o seu espírito. Isso é para o bem da vida espiritual. Isso não é para recomendação, jejum, no sentido bíblico, qual estamos falando aqui, não é para recomendação para fazer regime. Não é disso. E o jejum é voltado para questões espirituais. E a quinta questão para o pilar da vida cristã é o que vamos estudar hoje. Oração. Viu? Oração. O crente tem que orar. O crente tem que buscar a Deus. Fora também evangelização. O crente tem que evangelizar. É um pilar da vida cristã, viu, irmão? Estamos falando de coisas principais, que são pilares da vida cristã, que não podemos negligenciar e nem abandonar de jeito nenhum. E também a nossa caminhada de adoração no templo da casa de Deus. Então são 7 pilares da vida cristã. Olha, leitura da Bíblia, fé, jejum, viu? Jejum, tem que jejuar, viu? Orar, tem que estar orando, evangelizando. O crente tem que evangelizar, viu, irmão? Evangelize. Missões e adoração. Nossa caminhada à casa do Senhor.
como diz Davi no Salmo de número 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o próprio Jesus falando sobre a igreja no Evangelho de Mateus, capítulo número 16, quando ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então a igreja cristã, a igreja de Deus, claro, a igreja somos nós, mas há um tempo de adoração. Então o crente tem que ler a Bíblia, o crente tem que ter fé, o crente tem que jejuar, o crente tem que orar, o crente tem que evangelizar, o crente tem que fazer missões e o crente tem que adorar, caminhar para a casa de Deus. 7 pilares que existem na vida cristã. Então estamos nessa lição de hoje, né, que trata sobre uns aos outros, falando de um desses pilares, que é a oração. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte: todos conhecemos o valor da oração. Ela é a maneira de nos comunicarmos pessoalmente com Deus. Oramos não para que Deus descubra as nossas necessidades, visto que Ele já sabe, mas para demonstrar a Ele nossa confiança e dependência. Quem ora reconhece que Deus governa o céu e a terra. É na oração também que mantemos comunhão com Deus e nos envolvemos com o seu propósito para todos os irmãos. Um dos erros que pensamos da oração. Graças a Deus, irmã Zelma Araújo, ali de Jaboatão. Um dos erros que pensamos da oração é pensarmos que eu defino e digo que oração é falar com Deus. Essa definição é vaga, é fraca, porque ela se estende. Oração não é só eu falar com Deus. Eu falar com Deus e também ouvir Deus falar comigo. Né? A oração é uma via de mão dupla. Eu falo e escuto Deus falar. Não é simplesmente eu descarregar. Não é simplesmente eu falar. Né? Sendo assim, se for dessa forma, não está havendo um diálogo. Está havendo um despejo, né? Um descarregamento de desabafo, de coisas acumuladas. Não. Oração não é isso. Falo com Deus, mas também eu tenho que parar para ouvir a resposta de Deus, o que Ele irá me comunicar. Por isso que a oração é um dos pilares da vida cristã. Por isso que vai nos ajudar muito nessa questão da meditação. Esse momento a sós com Deus. Não é à toa que Jesus, quando Ele vai nos ensinar sobre oração, Ele diz: entra no teu quarto e ora em secreto, e teu Pai que te vê em secreto há de te recompensar. Ou seja, Deus vai estar ouvindo a sua oração e vai estar falando com você, né? Porque a oração, ela tem esse cunho muito íntimo do homem com Deus. Graças, paz, pastor Fabiano Pereira Rosa, Deus te abençoe. A oração tem esse cunho íntimo de você com Deus, mas também de Deus com você. Nem tudo que dizemos a Deus em oração pode ser dito a pessoas. E nem tudo que ouvimos de Deus em oração pode ser falado às pessoas, querido. Porque é algo muito íntimo de você com Deus e de Deus com você. Um dos problemas e dificuldades que estamos tendo hoje em dia de oração é que os cristãos, eles perderam esse sentimento de intimidade com Deus na oração. Então o que é que muitos estão fazendo na oração? Só estão descarregando. E digo mais, descarregando só aquilo que eles querem e não aquilo que deveria realmente ser dito. E não pense que a Bíblia não vai nos mostrar exemplo disso. Um exemplo bem claro
a oração do fariseu e a oração do publicano. Observemos, irmãos, a oração do fariseu. A Bíblia diz que ele orava de si para si. E ele dizia a Deus: ó Pai, ó Deus, não sou como esse publicano. Oro 3 vezes ao dia. Dou o dízimo. Não é isso? Não sou como este homem publicano, o pecador. Ele estava dizendo tudo na oração. Ele estava dizendo tudo que ele queria ouvir e ao mesmo tempo se justificar. Mas ele estava dizendo realmente o que era necessário na oração a Deus. Aí observemos agora a oração do publicano. Primeiro ele se coloca diante de Deus numa posição de humilhação. A Bíblia diz que ele não ousava nem levantar a cabeça. Batia no peito dizendo, sua oração era essa: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador. Observemos que na oração do publicano ele não se justifica. Também ele não aponta os erros dos outros. Ele não se coloca melhor do que ninguém. Mas ele se humilha com as suas palavras e a sua posição e o bater no seu peito. Então, ele diz a Deus o que é necessário de verdadeiro na oração. E aí a Bíblia nos diz que ele, o publicano, desceu do templo justificado. O que é que isso significa na oração? Né? Ele foi ouvido, ele foi abençoado. Deus falou com ele. Enquanto que o fariseu sai dali, irmãos, vazio. Ele já não tinha se justificado na sua oração. Então, temos que ter muito cuidado com essa questão de oração. E isso é independente do que eu seja. Pastor, mestre, doutor, membro de igreja, líder, diácono, missionário, presidente disso ou daquilo, é tanto título. Mas isso na oração, queridos, não resolve. O que vai resolver é um coração quebrantado, um espírito compungido e palavras sinceras e verdadeiras, coração rasgado diante de Deus. É isso que está faltando em nossas orações. Não vai adiantar eu aparecer diante de Deus na minha oração com os meus títulos. Ó Deus, eu sou doutor, não é PhD, DDD, sou fariseu, doutor da lei, sou pastor. Não, irmãos. Tem que fazer como publicano. Tende misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Isso não queremos dizer. Queremos muitas das vezes na nossa oração apontar até o erro dos outros, do nosso irmão, do nosso vizinho, da esposa, a esposa do marido, dos nossos filhos, do nosso irmão da igreja. Não, na minha oração é o meu momento pessoal com Deus. Então eu não posso ser hipócrita, mentiroso, orgulhoso, soberbo. Pois a Bíblia diz que tudo está diante dos olhos de Deus. Nada está oculto diante dos olhos de Deus. Ele me conhece. Ele sabe quem eu sou. Salmo de número 139, queridos. Antes que a palavra chegue à nossa boca, Deus já conhece.
Então Ele conhece o meu deitar e o meu levantar. Então, para que na oração eu fazer uma oração como do fariseu, ser hipócrita, mentiroso? Eu tenho que ser realista, verdadeiro, mostrar a Deus a minha consciência pecadora, frágil, e dizer a Deus que tem misericórdia da minha vida. Bom dia, graças, paz e unido a Maria, Ezaquiel, Santana, Marca, Tomé, bom dia, graças, paz. Então, a introdução da nossa lição, ela já diz, né, que todos conhecemos o valor da oração. Todos nós já sabemos disso. Primeiro ponto da lição: por que devemos orar uns pelos outros? Por quê? Uma pergunta que está aqui na lição. Primeiro ponto, e eu faço a você: por que devemos orar uns pelos outros? Ele vai responder aqui no subponto dizendo: oramos pelos demais irmãos por obediência à palavra de Deus. Ele está dizendo isso baseado em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Vamos observar o que diz Tiago, capítulo 5, versículo de número 16. Observa aí na sua Bíblia. Tiago, capítulo 5, versículo 16. É isso que nos diz o seguinte: confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, devemos estar orando uns pelos outros, para que venhamos ser curados, pois muito pode a súplica de um justo, irmãos. Segundo subponto desse primeiro tópico é: intercedemos, porque o nosso modelo de vida cristã, Jesus, nos deu exemplo. Ele orou por Pedro e também por todos os seus discípulos, inclusive por nós. Pedro nos diz que devemos seguir os passos de Jesus. Sigamos-lo também no que diz respeito à intercessão. Por que devemos estar orando uns pelos outros? E aqui a Bíblia, a lição, vai mostrar vários exemplos, né, de intercessão. Queridos, o que é uma oração intercessória? Olha, a palavra intercessão ou intercessória já está dizendo aquele que intercede. O que é interceder? Aquele que pede pelo outro, aquele que fala pelo outro, aquele que tenta com as suas palavras ajudar o outro. O que é a oração intercessória? É aquele irmão que pede que Deus ajude o seu próximo. Não é pedir condenação e castigo pelo outro. Como foi o fariseu, né? Não sou como esse publicano. Ele não estava intercedendo, viu? Ele estava se justificando, se colocando acima do publicano, porque era fariseu, doutor da lei. Isso não é uma oração intercessória. Era uma oração condenatória, demonstrando o pecado do publicano e ao mesmo tempo ocultando o seu de fariseu. Na oração intercessória não é assim. Na oração intercessória devemos nos colocar no lugar do outro, ser simpatizante, complacente com a dor do outro. É isso, é a oração intercessória. É suplicar pelo irmão ou pela outra pessoa como se aquilo fosse com você.
é estar no lugar do outro. E aí você sentirá realmente que o outro está passando. Graças a paz, irmã Mimi, Josefa Salgado. Isso é a oração intercessória. Não é à toa que Jesus ora por Pedro, não é à toa que Jesus ora pelos discípulos, e não é à toa que Jesus nos ordena, nos ensinando, orai uns pelos outros. Ele nos ensina isso. Terceiro subponto desse primeiro tópico: devemos orar uns pelos outros, porque esse exercício espiritual nos foi outorgado. Todos nós somos sacerdotes reais. 1 Pedro 2,9. Nessa função apresentamos os nossos irmãos diante de Deus. Esse não é um ofício somente dos pastores, mas de todos os crentes. Aliás, essa foi uma das teses da Reforma Protestante do século XVI. Principalmente, Martinho Lutero ensinava que todos os crentes podiam orar uns pelos outros, e não somente os clérigos. Somos todos chamados a orar por todos os homens. 1 Timóteo 2, de 1 a 2. Devemos orar uns pelos outros, porque esse exercício espiritual nos foi outorgado. Ou seja, somos sacerdotes reais. É um dos princípios, da declaração de fé da Igreja Batista, da denominação batista. Sacerdote real de todos os crentes. Ou seja, um irmão ou o outro crente não depende só da oração do pastor. Cada um de nós somos sacerdotes. Nesse ofício, devemos orar uns pelos outros, interceder um pelo outro. Viu? Que é um dos pontos observados, bem aqui lembrado pela lição, por Martinho Lutero, no século XVI, quando ele faz a Reforma Protestante, justamente combatendo a ideia católica de que só os padres, os clérigos, deveriam interceder, ou só eles podiam entrar na presença de Deus. Queridos, quando Cristo morre ali na cruz do Calvário, o véu do templo, do Santo dos Santos, é rasgado de cima a baixo. Isso significando que todos nós agora temos acesso direto a Deus. Podemos entrar no local Santo dos Santos. Com isso agora, Ele faz de todos nós sacerdotes, a qual podemos entrar diante da presença de Deus a qualquer momento, a qualquer lugar. Podemos agora interceder, suplicar, tanto por nós mesmos como para com os nossos irmãos. Segundo ponto da lição: quando devemos orar uns pelos outros? Quando devemos orar uns pelos outros? Quando é que você pode orar uns pelos outros? Já parou para pensar nisso? Na minha concepção, devemos estar orando uns pelos outros sempre. Sempre. Se o irmão está em dificuldade, devemos orar. Se o irmão não está passando por nenhuma dificuldade, que é uma coisa difícil, viu? Todos nós passamos por alguma dificuldade. Se não é material, às vezes emocional, espiritual, ou familiar, ou financeira, ou de saúde. Mas devemos sempre estar orando uns pelos outros. Então, quando devemos fazer isso? Ele vai nos dizer aqui: em tempos de provação. Como já vemos, Jesus orou por Pedro, pois sabia da provação pelo qual Pedro iria passar. Em tempos de provação. Ore para que Deus te fortaleça e fortaleça o teu irmão no momento de uma provação. Esse momento que estamos justamente agora de pandemia, é um momento de provação mundial, irmãos. Que todos os cristãos, todas as igrejas, independente de denominação, de placas, estão sofrendo.
E devemos estar assim, orando. Quando? Em um momento como esse. É um momento que devemos estar orando e muito. E muito. Segundo, em tempos de perseguição. Aí ele vai nos dizer o exemplo aqui de Atos 12:5, que a igreja primitiva orou por Pedro quando ele estava preso. E a igreja primitiva orou quando começou ali a perseguição, né? Na igreja primitiva, eles ficaram reclusos dentro de suas casas, orando, clamando, né? E aí eles fazem aquela oração que as estruturas do templo se abalam. Pedro e João foram presos por causa do evangelho, da pregação do evangelho. A igreja primitiva entrou em oração. Então, momentos de perseguição devemos orar. Ah, mas estamos no Brasil. Não é o que muitos irmãos dizem. Não estamos passando por nenhuma dificuldade. Queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui nessa manhã, nessa live. Leia novamente Efésios capítulo 6. Do versículo 10 ao versículo 20, ou versículo 21 e 22. E peça a Deus que abra os teus olhos espirituais. Pois a igreja brasileira cristã está passando por uma grande perseguição. Uma grande perseguição. As autoridades, as ditas autoridades cebosas e nojentas, estão aproveitando esse momento de pandemia para perseguir os cristãos. Somos perseguidos, meus irmãos. Abre os olhos, irmão. Deixa de estar vivendo um mundo de paraíso, de fantasia. Bota os pés no chão. Igrejas estão sendo perseguidas por gravar live. O YouTube nos perseguindo. Até por músicas que colocamos. As autoridades aproveitaram esse momento e fecharam as portas da igreja. É uma perseguição escancarada. Mas que nós, cristãos, não estamos percebendo. Queridos, igreja, ore. Ore que a coisa é séria. Muito séria. Então esteja orando por esse momento também de perseguição, irmãos. De perseguição em todos os âmbitos. Viu? No quesito cristão, no quesito igreja, estamos sendo perseguidos. Não. Se eu colocar ali, abrir a igreja e colocar 11 pessoas, e você ou não vou ser perseguido? Até denunciado eu vou ser. Até preso eu vou ser. Estamos ou não estamos sendo perseguidos? Ore. Então, momentos de perseguição, né? Em tempos de evangelização, Paulo pediu que os irmãos de Éfeso orassem para que eles tivessem intrepidez para evangelizar. Efésios 6:19. Ore. Pois, muitas das vezes, como está acontecendo agora, estamos presos, mas a palavra de Deus, ela não está presa. Então venhamos orar para a evangelização da palavra de Deus. Em tempos de divisão, misericórdia. Jesus orou para que os seus discípulos fossem unidos. Está lá em João 17:21-23. Jesus mesmo diz, eu e o Pai somos um. Ele sabia da possibilidade de divisões em sua igreja e pediu ao Pai que trouxesse a eles a comunhão. Nunca devemos incentivar ou participar de qualquer tipo de divisão na igreja. Pelo contrário, nós somos chamados a buscar a paz e a unidade. Ei, irmãos, ore pela unidade da igreja, do povo de Deus. Porque só basta o diabo semear uma contenda para a igreja
se dividir, fica perdida, baratinada, dando cabeçada. Não é? Um povo dividido é um povo fraco. Nosso inimigo sabe disso. E uma das grandes artimanhas que o diabo usa para destruir igrejas, denominações, trabalhos que muitas das vezes estão ficando floridos, está crescendo aquela animação, aquela coisa linda, é a divisão. Não é não? O pastor endoida, sai e abre uma igreja para ele. São uma das maiores coisas ridículas que existe no meio cristão. Nunca apoiei, nunca fui favorável a isso. E infelizmente, irmãos que movimentam a igreja nesse sentido, para a divisão. Os homens se tornando amantes de si mesmo e diz o quê? Vou abrir uma igreja para mim. Não é não? Ei, só Jesus foi o único que pôde dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja de Jesus Cristo não é de homem nenhum. Todo homem que se intitula dono da igreja, aquela igreja não é mais de Cristo. Cristo não está nela. Pode haver a melhor pregação, o melhor ministério de louvor, as orações que abalam os telhados, mas Jesus não está, porque ela se torna de homem. Então a igreja tem que sempre estar orando pela comunhão e pela sua unidade, porque Satanás sabe que uma igreja unida jamais será vencida. Ele sabe que uma igreja unida é verdadeiramente a figura do reino de Deus aqui na terra. Satanás sabe que uma igreja unida é uma igreja forte, há curas, há libertação. As pessoas se entregam a Jesus, ao amor verdadeiro, que é o vínculo da paz. Eu não estou falando de estrutura de igreja, eu não estou falando de paredes de igreja, mas sim que devemos orar pela unidade da igreja, porque uma igreja unida é uma igreja missionária. Uma igreja unida é uma igreja que tem uma visão evangelística onde ela está implantada. Uma igreja unida é uma igreja que demonstra que Cristo realmente está nela. Homens saem, homens passam, como disse Jesus: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, venhamos orar pela unidade da igreja. Orar, irmãos, né? Também devemos estar orando em tempos de decisão, pelas decisões que temos que tomar, tanto no sentido pessoal, no sentido familiar, mas no sentido também eclesiástico. Tudo tem que ser feito com oração. Por isso que Paulo vai dizer: orai sem cessar. Bom dia, Gracilene Guilherme, graça, eita, bom dia, graça. Vamos lá para o nosso terceiro e último tópico. Como devemos orar uns pelos outros? Como devemos orar uns pelos outros? Ore continuamente, ore sempre, não pare de orar, ore todo tempo, todo lugar, todo momento, continuamente. Esse momento de pandemia é momento de orarmos continuamente, sem cessar. Ore, irmãos, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de domingo a domingo, irmãos, de ano, de janeiro a janeiro.
Não pare de orar, meu irmão, minha irmã. A nossa luta é de joelhos no chão. À toa aqui, Jeremias diz: clama a mim, e anunciar-te-ei, e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ore por qualquer coisa que você for fazer, mas ore continuamente, até Deus te ouvir. Não é até Deus te atender, viu? É até Deus te ouvir. Ore confiantemente. Uma outra questão muito séria é orar com confiança. O que é isso? Orar com fé. Ore com fé. Confie na sua oração. Deixe de ser esse irmão, ore por mim. Mas dobre o teu joelho e você mesmo ore. Jesus não diz: orai e vigiai? Então é você mesmo que deve estar orando. Oremos obedientemente. Ora, eu não posso orar de qualquer jeito. Não. Eu tenho que obedecer. Por quê? Eu estou correndo o risco de orar de qualquer jeito e ouvir aí os decretos de Deus. Não é não? Então eu tenho que ter uma vida de obediência. Eu não posso dobrar os meus joelhos de qualquer maneira. Eu tenho que ser obediente a Jesus Cristo. Oremos humildemente, como nos diz aqui Tiago 4,6. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Tenha humildade na tua oração. Não seja como o fariseu, que estava na oração humilhando o publicano. Não. Tenha um coração humilde, porque Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tenha sempre humildade dentro de você, porque Deus dá graça ao humilde. Viu? Mas ele abate o soberbo. Ele exalta o humilde, mas ele, abata todo aquele que é orgulhoso e soberbo. Então, entre na presença de Deus com humildade. Humildade. Tenha sempre humildade na sua vida. Oremos conjuntamente. Devemos orar pelos nossos irmãos, mas também devemos orar com nossos irmãos. Não é você que é casado, feito eu. Devemos simplesmente orar pelas nossas esposas. Devemos orar com as nossas esposas. Não devemos orar só pelos nossos filhos. Orar com os nossos filhos. Não devemos orar pelos nossos irmãos, mas também orar com os nossos irmãos. Não devemos simplesmente orar pela igreja, mas com a igreja. Ore com todos, pois muito vale a oração de um justo. Deus faz milagres, Deus faz coisas tremendas acontecer. Então ore, ore. Conclusão: orar uns pelos outros é um mandamento de inestimável valor para com a comunidade cristã. É um trabalho que exige esforço e muitas vezes não é notado por ninguém, exceto por Deus, que sempre vê e recompensa o nosso esforço. Ainda que tenha passado despercebido aos olhos humanos, o Senhor viu que Jó, mesmo em tribulação, orava pelos seus amigos. Loel Bailey nos orienta que, quando os cristãos revelam uns aos outros as suas necessidades, a fim de que os irmãos orem a seu favor, cada um é levado a depender mais de Deus e dos membros do corpo. Todos são incentivados a ser mais sinceros e abertos, quando sabem que os membros do grupo os amam e se preocupam pelo seu bem, pelo seu bem-estar
e todos devem de modo mais produtivo e semelhante a Cristo. Comece hoje mesmo a orar pelos seus irmãos. E não se esqueça também de pedir que os seus irmãos orem por você. Começamos hoje mesmo a orar pelos nossos irmãos, mas também não só a pedir que os irmãos orem por nós, mas também orar junto com eles por nós e pelas nossas vidas. Deus esteja nos abençoando e nos ajudando nesse exercício tão simples e prático e tão necessário para a nossa vida, que é a oração. Queridos, a rainha da Inglaterra disse que tinha mais medo de um crente de joelhos do que os canhões dos inimigos apontados para a Inglaterra. Se soubéssemos a importância da oração, falaríamos menos e orávamos mais. Pois, devido a certas orações, Deus fez coisas poderosas acontecer. E uma dessas coisas que Deus fez foi parar o movimento de rotação e translação da terra, por causa da oração do rei Ezequiel. Por causa da oração de Davi, ele vence o gigante Golias. Por causa da oração de Moisés, Deus abriu o Mar Vermelho e o povo de Israel passou o Mar Vermelho. Então, se a igreja de Deus, se o povo de Deus orar mais, tantas coisas ocultas, diabólicas, satânicas, estariam caindo em terra se a igreja orar mais. Se a igreja de Deus orar mais, toda essa pandemia, falcatruas, mentiras, doenças, irá passar. Irá passar. Se a igreja de Deus orar mais, não haverá nenhum coração duro, nem de pedra, que resistirá à pregação do Evangelho. Se a igreja orar mais, até mesmo as nossas próprias vidas estará cheia da graça, do poder e do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos ajude, que Ele continue nos orientando e que possamos colocar em prática essa vida de oração, principalmente uns pelos outros. Cansar os meus pés, colo me dará, e me carregará. Eu não vejo outro amor como o seu. Eu não vejo outro amor como o seu. Eu não vejo outro amor como Ó Deus, te suplicamos nessa manhã, pelo teu amor, pela tua graça, e por essa live da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Bacila, pela participação de todos os nossos queridos irmãos, por mensagem que eles enviam, ó Deus, também pelo entendimento da tua palavra sobre as nossas vidas. Desperta-nos como igreja, como teu povo, para estarmos buscando mais a tua presença, e que nessa busca da tua presença venhamos ter uma vida de fé, uma vida de confiança, uma vida de santidade, uma vida de obediência à tua palavra, uma vida de intercessão pelo nosso próximo. Ajuda-nos neste momento, ó Deus, que estamos
atravessando. Que possamos confiar verdadeiramente que as nossas orações estão chegando até o teu trono da graça e que o Senhor, no seu devido tempo, estará enviando a resposta para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar. Eu te amo, Amém, irmão Júnior Laurentino. Amém, irmã Sandra Joel. Mamia, irmão Zé Orlando. Hoje à noite, às 19 horas, estaremos aí com a nossa live, encerrando o mês de maio, o mês da família. Cremos no nome de Jesus, né, que as coisas irão mudar, pois o povo de Deus está orando, o povo de Deus está clamando, o povo de Deus está falando com Deus, e Deus estará, né, enviando a resposta, né, até a noite. Compartilhe essa live para que demais vidas venham estar sendo alcançadas e abençoadas para a glória de Deus. Que você venha ter um restante dia na presença de Deus, venha ter um ótimo almoço, uma ótima tarde. À noite, às 19 horas, nos encontraremos aqui no canal da Igreja Batista de Passira. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.